Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a graça e o amor de Deus estejam com todos nós nesse dia, nesta manhã, onde mais uma vez nós queremos louvar, bendizer a Deus nosso Senhor, que nos dá a força, a graça, o amor, a paz necessária para que continuemos no anúncio, no testemunho do Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nossa saudação a todos vocês que estão conosco sintonizados nesse dia 7, sexta-feira. O caminho já vai acontecendo e vamos caminhando, pois o caminho só se faz caminhando. Então que nesse dia de hoje seja mais uma oportunidade, nesse dia 7 de julho, nessa sexta-feira, que tenhamos a oportunidade de caminhar para o encontro, para o caminho, para a graça, para a comunhão com Deus. Que não nos falte e que Deus realize, que Deus faça e assim possamos testemunhar na fidelidade do seguimento também aquilo que o Senhor nos diz, nos orienta e nos faz como caminhantes para o caminho da experiência fundamental, da busca fundamental, que é a experiência da graça, da presença, do amor do nosso Deus. Estamos continuando então a nossa reflexão, você que está sintonizado conosco através da Café FM 98.9, no programa Cristo no Lar, nessa sexta-feira, continuamos nossa reflexão sobre a Palavra de Deus. Falávamos sobre a mentalidade, ou seja, o jeito de olhar, de ver, de compreender a Palavra de Deus como igreja, e vimos que não fazemos isso sozinho, fazemos como igreja. Lembramos que o fundamentalismo é sinal de morte. É sinal de discórdia, é sinal de exclusão, é sinal de divisão e cria monstros, que vão fazer mal usando a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus na sua mão. Então, o que significa para nós, de modo especial, ter uma mentalidade eclesial, ou seja, uma mentalidade de igreja, que somos essa igreja? Quer dizer que o católico recebe e interpreta a Bíblia dentro da comunidade do povo de Deus, dentro da tradição divino-apostólica, viva histórica, melhor dizendo, que é a igreja, nos seus mais de 2.000 anos de existência e caminhada de anúncio da palavra. Isso não é por capricho, não, ou devocionismo barato, não, mas porque assim o exige a natureza da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma construção que deu na vida de uma comunidade, foi uma experiência vivida de comunidade, para a comunidade. Porque a Bíblia não é um livro estranho, caído repentinamente do céu. Não, foi uma experiência vivida. O livro sagrado nasceu e se formou lentamente dentro de uma longa tradição, de uma longa caminhada, de uma longa história do povo de Deus, dentro de uma comunidade que é esse povo de Deus, desde o Antigo Testamento, e dentro da comunidade da igreja primitiva. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja poderia de fato viver sem Bíblia escrita, mas não sem sua mensagem divina, sem sua palavra, sem seu evangelho e sem Cristo presente na comunidade. Isto é, antes que existisse a Bíblia escrita, já havia uma tradição viva da mensagem divina na pregação, porque o povo primeiro viveu, depois passou para o papel, na catequese, na liturgia, na vida dos primeiros cristãos. É por isso que não podemos prescindir, ou seja, abrir mão da tradição, do modo como os nossos antepassados na fé viveram, interpretaram e defenderam a palavra de Deus. Mas a tradição aqui, como nós costumamos dizer, com T maiúsculo, tradição da experiência da fé. Não tradicionalismo, não manias, que se cria às vezes no seio de uma comunidade e tem aquilo como tradição se fosse essencial, fundamental. Fundamental é Deus. Fundamental é a experiência de Deus na vida de fé de uma comunidade, de um caminho que o povo percorre a partir da experiência da palavra de Deus. Então, por isso que não tem como prescindir essa experiência da tradição. Nós somos herdeiros, mas ainda e mais que herdeiro, a expressão e a garantia da interpretação autêntica da Bíblia dentro da igreja acontece de modo particular. Olha, ao magistério oficial da igreja, o Papa, os bispos, que são legítimos sucessores dos apóstolos. Abra aí sua palavra de Deus, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 19.
Mateus capítulo 18, versículo 18. Então é sentir com toda essa tradição viva, sentir com a igreja e ter mentalidade eclesial. Não se trata de um tema fácil, mas tampouco, por ser difícil, vai se deixar de lado essa tradição eclesial. Por isso que nós caminhamos enquanto igreja, porque imagine bem, se você na sua comunidade, cada um quer uma igreja do seu jeito. E infelizmente, no tempo que nós vivemos, há muitas pessoas que querem a igreja do seu jeito, da sua forma. É como se a igreja se reinventasse, mudasse para atender a sua necessidade, o seu desejo, o seu pedido. Não, nós caminhamos, fazemos um caminho como o povo de Deus, e nesse caminho de povo de Deus nós vamos compreendendo e entendendo qual a missão que Deus deu para cada um de nós. E fazemos isso enquanto comunidade, com a mentalidade eclésia, ou seja, eclésia quer dizer igreja, que nós caminhamos. Imagine se cada um tivesse uma concepção, tivesse um entendimento e quisesse que assim o fosse. Alguns até insistem, mas é preciso pensar que nós fazemos parte, entender que nós fazemos parte de um corpo. É um corpo onde Cristo é a cabeça e nós somos seus membros como comunidade cristã. Isso então tampouco nos impede a iniciativa pessoal no estudo e reflexão da Bíblia. Ao contrário, antes nos incentiva, nos dá amplitude, segurança em nossa leitura bíblica. A mentalidade eclesial católica rejeita, portanto, a interpretação da Bíblia sozinho ou em grupo de forma independente e absoluta à margem da comunidade, da eclésia, ou seja, da igreja. E por isso é importante sempre advertir que essa mentalidade eclesial às vezes se torna dificultosa, especialmente quando se trata de enculturar o evangelho em povos que viveram alheios a essa tradição e essa cultura cristã. Essa enculturação do evangelho exige a originalidade da mensagem bíblica, aterrissada em sua própria cultura, livre de condicionamentos e de ataduras culturais estranhas. Então a Bíblia nunca pode ser um pretexto para destruir uma cultura. Pelo contrário, porque a palavra de Deus ela é capaz de fazer a releitura de uma cultura e encarnar dentro dessa cultura. Encarnar dentro dessa realidade. Por isso, só a Bíblia dá interpretação pessoal da Bíblia? Não. Nós temos a tradição, nós temos o magistério, a palavra de Deus que ilumina o magistério. E a partir dessa palavra que o magistério, então, se organiza para comunicar, para levar, para anunciar a boa nova, anunciar essa palavra de Deus. Então, quando o Sol diz, somente a Escritura, não. É a Escritura que vem com a graça de Deus, que ajuda a compreensão, que ajuda o entendimento, para nos levar a viver essa realidade. Então, a exagerada concepção de só a Bíblia levou a grupos religiosos a difundir a Bíblia de qualquer maneira, por milhões de edições sem nenhuma explicação orientadora, deixando a interpretação a gosto de cada um. Com igual critério, traduzir a Bíblia precipitadamente em outras culturas, em línguas aborígenes e insuficientemente conhecidas, originando inumeráveis, novas e diversas igrejas autóctones, sincretistas e indefiníveis. Dizem que na África surgiram já mais de 2.000 novas e diversas igrejas, que vão surgindo então um grupo de acordo com a interpretação que se dá, assim desfacelando a palavra de Deus. Então, o livre exame da Bíblia dentro dos tais grupos criou a maior libertinagem interpretativa. Muitos entenderam a inspiração bíblica ao pé da letra. Foi aquele exemplo que nós demos no primeiro programa, ou seja, dia 4, na terça-feira, caindo no fundamentalismo bíblico totalmente defasado. Outros julgaram a Bíblia como um livro meramente humano. Popularam pregadores independentes do Evangelho, sem nenhuma filiação eclesial. Então, meu irmão, minha irmã, cair no biblismo e no bibliocentrismo, a absolutização da Bíblia, e até na bibliolatria, culto idolátrico à Bíblia. Então, no século passado, proliferaram especialmente nos Estados Unidos igrejas escatológicas, sobrevalorizando quase exclusivamente o livro do Apocalipse. E aí começam os equívocos, porque aí começa agora a opção por livros e perde toda a caminhada da história de Deus, do povo de Deus. Fixadas para o fim do mundo, assinalando com o dedo o anticristo, proclamando exatamente quantos e quais vão se salvar e excluindo o resto do mundo, cristãos não como pagãos
Então, uma interpretação fundamentalista equivocada usa a palavra de Deus para excluir, para condenar, para julgar. Enfim, com a Bíblia na mão, chegou a atitudes realmente fanáticas, totalmente anti-ecumênicas, escravizantes, irracionais. Por isso, um poeta disse com desprezo e com zombaria acerca dos que interpretam a Bíblia a seu gosto. Inventaram suas próprias doutrinas, apoiando-as na Bíblia e as têm por divina. Então, veja bem. Então, esse é o grande risco, o grande perigo, né? De se perder a interpretação da comunidade, uma experiência eclesial, e perder assim aquilo que Deus realmente quer dizer, aquilo que Deus quer nos falar. Muito bem, nosso texto é o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Até aqui, meu irmão, minha irmã, palavra da salvação, palavra de vida, palavra de comunhão com aquilo que professamos, com aquilo que dizemos crer, para viver na realização da vontade de Deus. Deus foi sempre o grande incompreendido por parte dos homens. Incompreendido em seu agir, em suas intervenções, incompreendido em seu silêncio, incompreendido em suas exigências e em sua lei. Mas a incompreensão maior e mais estranha refere-se à sua misericórdia. É a incompreensão de quem não crê na misericórdia de Deus, de quem tem medo dele, de quem teme ao pensar em comparecer à sua presença e foge do mal unicamente para evitar os seus castigos. Isso, meu irmão, minha irmã, depende de uma educação que falseia a visão que Jesus nos revelou do Pai. É a incompreensão de quem, permanecendo em dia com Deus, não quer que Ele seja misericordioso com os outros, com que os não estão em dia também. Então é o pecado que Jesus condena nesta página que nós ouvimos do Evangelho a cristãos fechados na cidade de sua justiça, que às vezes não são nem tão justas, que nada fazem para ajudar um transviado a reencontrar o caminho, que não sabe alegrar-se com a volta de um irmão, de uma irmã, que foge da companhia daqueles que não são dos nossos, não compreender o coração de Deus, ou seja, não são cristãos, porque não vivem a exigência do Evangelho. Isso é muito sério. Também nos dias de hoje, nos tempos de hoje que nós vivemos. Porque pode acontecer que a gente também não queira, não permita que a pessoa tenha acesso à graça de Deus. É preciso alargar o coração da experiência do coração de Deus e é preciso alargar a experiência do coração da igreja para não estreitar um e alargar o outro. É preciso buscar essa comunhão dessa graça dele para viver nessa presença, nessa vida, nessa comunhão que Deus nos dá. Por isso Jesus dá isso ao Evangelho. Eu vim para os que precisam, para os que estão doentes, não para os que têm saúde. Para viver essa experiência daquilo que realiza, daquilo que cumpre a vontade, o querer, a missão que Deus espera de cada um de nós. Que Deus nos dê a graça, então, para que assim nós possamos viver, testemunhar e sermos realmente dignos da comunhão que Deus nos permite, nos faz, nos convida, nos chama para viver e testemunhar a nossa fé. Muito bem, então nossas celebrações para este final de semana, no dia 8, sábado, amanhã, às 19 horas, Comunidade Cruzeiro, Comunidade Paraíso e Comunidade Matriz. São as nossas celebrações para amanhã, sábado, dia 8. Dia 9, domingo, Comunidades Nossa Senhora de Fátima, Matriz e Forquilha do Rio, às 9h30 da manhã. Às 17 horas, Comunidade São Sebastião, da Barra, Comunidade São Geraldo e Comunidade Monte Verde, às 17 horas. 19 horas, Comunidade Caiana, Areal e Matriz. São as nossas celebrações, onde estaremos celebrando a presença de Jesus na Eucaristia,
a vida de fé da comunidade, celebrando, partilhando a graça e o amor de Deus por todos nós. Muito bem, que a bênção do Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você, sua família, sua comunidade, sobre esse dia também no seu final de semana. Bom dia a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa